Olha nós aqui mais uma vez com o nosso Cappuccino Cast, que já está na sua segunda temporada. E a cada episódio nós vamos nos edificando, nós vamos crescendo ainda mais no carisma franciscano capuchinho e até mesmo sabendo de alguns bastidores. Pois então, hoje o nosso episódio é justamente sobre isso. O que fazer para ser um frei capuchinho? Será que é só dar um nome? Será que o jovem, ele deu um nome e já entra no seminário? Vamos saber isso bonitinho. E esse material vai servir principalmente para desmistificar muitas coisas, tirar alguns medos que os nossos jovens possam ter de assumir uma vocação religiosa, uma vocação capuchinha. E hoje, com grande alegria, teria um convidado muito especial. Mas antes, se liga aí. Vamos juntos, então, iniciar esse nosso episódio? Tome o seu assento e vamos com fé, com amor, com mais um episódio do Cappuccino Cast. E hoje o Cappuccino Cast, aqui diretamente da Central dos Estúdios da Rádio Evangelizar, tem a grata satisfação de receber Frei Márcio Tessaro. Paz e bem, Frei! Paz e bem, Frei David, paz e bem a você que nos acompanha este episódio do Cappuccino Cast. É uma alegria poder estar aqui compartilhando com você e com as pessoas que nos acompanham desse tema tão especial sobre a vida dos freis capuchinhos. Pois então, Frei, nós que nos alegramos com a aceitação do convite, depois de muito procurar uma data na agenda, conseguimos e aqui estamos para conversar um pouco sobre a etapa da vida capuchinha, o que faz, o que não faz, qual é esse percurso. Mas antes, como eu sempre faço, Frei, se apresente também dizendo quem é o Márcio Tessaro, de onde ele vem, de onde vem sua família, fique à vontade. Então, Frei David, eu sou nascido numa cidade do meio-oeste de Santa Catarina chamada Lacerdópolis, uma pequenina cidade que, aliás, foi o primeiro noviciado dos freis capuchinhos da província do Paraná e Santa Catarina. Não é? Sou filho de agricultores, nós somos em 3 irmãos na família, eu sou o filho mais velho, e lá naquela paróquia, trabalham os freis capuchinhos. E olhando, então, os freis capuchinhos que acompanhavam a minha comunidade, que se chama Santa Bárbara, eu também decidi, me senti chamado por Deus através deles, a ser um frei capuchinho, não é? E aí iniciei o meu percurso formativo em uma cidade chamada Ouro, no convento Nossa Senhora dos Navegantes, em 1994. E aí fui fazendo o meu percurso formativo, até os dias de hoje, posso assim dizer. E o que te chamou a atenção para ser um frei capuchinho? Me chamou a atenção a alegria, a simplicidade, a presença e a proximidade dos freis no meio do povo, aonde estavam. Então foram esses elementos, as celebrações das missas tão animadas e bem celebradas, não é? E lá, quando eu era criança, tinha o chamado clubinho vocacional. E eu tinha um tio que está junto de Deus agora, que chamava Severino, e cada domingo tinha um momento do encontrinho vocacional aí com as crianças. Então eu fazia esses encontros vocacionais no clubinho vocacional, e ali também fui conhecendo um pouquinho mais o que significava a vocação a ser padre, a vocação a ser frei. Mas principalmente o testemunho de alegria, de presença, de simplicidade dos freis que lá trabalhavam, não é? Um deles, o frei Vitorino, que foi também meu primeiro formador, falecido no ano passado, não é? E o senhor entrou com quantos anos? Eu comecei na escola vocacional quando eu tinha 16 anos. Opa, empatamos. Isso. Então, entrei para fazer o ensino médio também, não é? Que legal. O convento Nossa Senhora dos Navegantes era próximo à casa da minha família. Então, ali eu ingressei, onde permaneci por 3 anos, fazendo ensino médio. Aí depois o primeiro ano do aspirantado aqui em Almirante Tamandaré, depois Ponta Grossa, depois o noviciado em Joinville, que é onde eu estou atuando atualmente, em Joinville. Depois a teologia em Londrina
E aí, depois de frei professo perpétuo, da ordenação sacerdotal, então trabalhei já em diversos lugares. Atualmente, trabalho na formação dos novos freis na nossa província. E o senhor já realizou algumas especializações? Uhum. Para ser frei e sacerdote, não é? A gente estuda a filosofia e a teologia. E depois eu tive a oportunidade de fazer uma especialização, ou melhor, um mestrado em Roma, na Universidade Antonianum, um mestrado em teologia com especialização em espiritualidade franciscana, não é? Nossa espiritualidade é franciscana, né? Então eu fiz esse mestrado nesta área, não é? Também aprofundando um pouquinho sobre a nossa história dos freis capuchinhos, que foi a minha tese de mestrado. Olha só. E hoje o senhor, então, como já disse, está trabalhando em uma das casas de formação. Isto, na etapa do noviciado. Aliás, a maior parte da minha vida como frei capuchinho foi no serviço da formação. Na escola vocacional em Santo Antônio da Platina, depois no pós-noviciado em Londrina, depois também na animação vocacional das regiões aonde eu estava, e atualmente nesta etapa do noviciado, que a nossa formação para ser frei capuchinho era dividida em duas partes em geral. A formação inicial, que vai até a profissão perpétua, logo mais a gente fala mais disso, não é? E depois a formação permanente, que vai até o último suspiro, por assim dizer, não é? E dentro da formação inicial, o noviciado é o coração da formação inicial para ser frei capuchinho. Eu tenho certeza que daqui a pouco você vai me perguntar mais sobre noviciado, não é, Frei David? Com certeza. Então, vamos só deixar a surpresa no ar por Deixar enquanto. o spoiler, né? Apresentar para o nosso querido irmão, para a nossa querida irmã, que Frei Márcio é entendido do assunto. Não só porque vivencia, mas também porque hoje ele é o secretário de formação da nossa província, desta nossa circunscrição. É o vigário provincial também, mas acima de tudo, como ele já bem disse, muitos dos anos que ele está na vida capuchinha é no quesito formação. Portanto, Frei, vamos lá. Para um jovem ser um Frei capuchinho, o que ele tem que fazer primeiro? O primeiro passo, Frei David, é sentir-se chamado por Deus, não é? Porque a vocação é um dom de Deus. É Deus quem chama, não é? E Deus chama toda pessoa, todo jovem a uma vocação. Então, chama a cada pessoa. Então, o jovem, o adolescente, não é? Ele precisa se sentir chamado, não é? Como eu lá, quando criança, tive aquela primeira intuição, não é? Diante dos freis que ali estavam, da minha vivência na vida da comunidade, não é? Eu percebo que eu tenho o dom, ou que eu me sinto chamado a essa vocação, a ser frei capuchinho. Então, é o primeiro passo, não é? É o desejo de servir a Deus e buscar ouvir a voz de Deus, não é? E percebendo, não é, que pode ser a vocação capuchinha, porque o caminho vocacional, ele começa devagar, não é que alguém vai dormir e acordou e diz, a minha vocação é ser frei capuchinho e está tudo certo. Tem todo um caminho a ser percorrido, mas o primeiro lugar é esse desejo de servir a Deus, não é? Se sentir chamado por Deus, não é? Certamente ter esta compreensão também, quem sabe, inicial ao menos, do que é São Francisco de Assis, não é? A maioria que vem até nós porque se sente atraído pela presença de algum frei, mas também por São Francisco de Assis, porque nós somos freis franciscanos capuchinhos. Nosso seráfico pai fundador é São Francisco. E assim, Frei, falando um pouquinho de vocação, essa palavrinha que às vezes assusta. Cada um de nós tem uma vocação. Isto, cada um de nós, Deus tem um projeto para cada um de nós, não é? Tem uma leitura do profeta Isaías que diz, antes do ventre materno eu já te conhecia e eu já te consagrei. Então, quando Deus nos dá vida, Deus já tem um projeto para nós, um projeto de vida, que é a vocação. A vocação é o chamado de Deus. Deus faz a cada pessoa, a toda pessoa, para uma missão no mundo, não é? Então, o grande segredo da vida humana é descobrir
qual é a nossa vocação. Isso se chama discernimento vocacional. E por que eu digo, Frei David, que é o maior segredo da nossa vida? Porque quando Deus nos dá uma vocação, e Ele dá a toda a pessoa, Ele dá o melhor para a pessoa. Ele oferece o melhor. Então, quando a gente discerne a nossa vocação, não é? A gente encontra também um sentido da nossa vida, a nossa realização neste mundo, não é? É o motivo pelo qual Deus nos deu a vida e nos colocou neste mundo. Eu não vou aprofundar muito essa questão vocação, porque você já ouviu o podcast Discernimento Vocacional com o Frei Luiz Felipe, que ficou incrível, incrível mesmo. Então, Frei, não ouvi. Então vai ouvir. Vai ouvir para você compreender o que é esse papo que os freis estão aí falando de vocação. Mas beleza, o jovem sentiu-se chamado, tá com uma inquietação, ele vai aonde? Isto. Então, normalmente tem algum frei por perto, vamos dizer assim. Certo. Não é porque hoje, se não presencialmente, os meios de comunicação nos aproximam muito. Não é? Então, normalmente, muitos jovens vêm até nós hoje através das redes sociais, através da internet, né? Pega o endereço lá dos Freis Capuchinhos e escreve: olha, eu queria conhecer mais esse carisma, eu sinto vontade de conhecer, eu sinto vontade de ser um Frei Capuchinho, acho que Deus está me chamando para essa vocação. Então, é buscar os Freis Capuchinhos, de algum modo, presencialmente ou através dos meios de comunicação. Normalmente, pelo Brasil afora, cada região tem um Frei Capuchinho que faz esse primeiro contato, esse acompanhamento vocacional. Por exemplo, eu moro em Joinville. Toda aquela região de Joinville, eu sou referência para essa questão vocacional. Então, jovens, adolescentes que querem nos conhecer daquela região, por mais que possa escrever para qualquer outro convento capuchinho, vai ser direcionado lá para gente que está mais próximo. Assim como você, né, Frei David? Está lá em Ponta Grossa, naquela região é você. Por isso que eu disse que, em geral, sempre se tem um capuchinho, por perto. Não é? Então, a primeira questão é buscar, de algum modo, entrar em contato com os freis capuchinhos, dizendo: eu quero conhecer mais esta forma de vida. Mas só para a gente já deixar bem claro que o que nós vamos dizer aqui sobre as etapas de formação capuchinha não compete somente à nossa circunscrição, mas é algo da ordem, é algo de nível mundial, entendeu? Não é porque o podcast, o Cappuccino Cast é feito no Paraná, tá lá com freis do Paraná, Santa Catarina, que é somente nesse estilo de formação. Não, o que nós vamos trabalhar com o Frei Márcio é algo padrão para a ordem. E é isso que nós vamos aprofundar. Porque existe um documento, não é, Frei? Que quer reger a formação de um Frei Capuchinho. Isso, exatamente. Bom, o primeiro documento que é luz para a nossa vida é a regra, não é? A regra que foi escrita por São Francisco, 1209, 1210, 1221, 1223. Então, a regra, que é a forma de vida do Frei Capuchinho. Depois, na nossa ordem dos frades menores capuchinhos, existe um documento chamado Constituições da nossa ordem, não é? Onde é uma espécie de estatuto que dá as orientações sobre as diversas dimensões da nossa vida e também sobre a formação àqueles que querem vir, que querem assumir esta forma de vida. Não é por isso, então, existe uma ordem capuchinha, existe um esquema de formação capuchinha em todo o mundo, claro, respeitando as realidades culturais, mas as etapas de formação, ou seja, animação vocacional, postulado, noviciado, pós-noviciado, formação permanente, é para todo capuchinho, independente onde ele se encontre no mundo. O senhor diz uma coisa, eu vou pausar ele de novo. Sim, calma aí, segura. Qual que é a essência da formação capuchinha? Porque assim, o jovem ele se sente chamado, né? Mas tem que haver uma conexão. O que é primordial da vida capuchinha, Frei? Então, as dimensões primordiais da nossa vida, não é? Bom, primeiro, quando o jovem vem, ele vai conhecer a nossa forma de vida. A nossa forma de vida é vida em fraternidade,
vida de oração, minoridade, a presença no meio do povo, no meio das pessoas. Nós somos uma ordem apostólica, a alegria, são elementos fundamentais da nossa vida. E que através do caminho vocacional, de discernimento vocacional, de formação, o jovem vai aprofundando, vai conhecendo este nosso carisma. Que outra coisa não é que viver o Evangelho, não é? Viver o Evangelho de um jeito específico, não é? Até se diz que aquilo que é específico do franciscano é a dimensão da bondade, não é? De perceber que Deus é o sumo bem, todo o bem, a fonte de todo o bem, e deste modo a beleza e o bem e a bondade presente em toda a obra da sua criação e em todas as pessoas. Olha que bonito, um jeito específico do capuchinho é ser bondoso, mas porque Deus é bom. Exato, porque Ele é o bem, todo o bem e o bem pleno. E nós temos esta bondade porque criados à sua imagem e semelhança. Olha aí, gente, que coisa mais linda, né? Também teológico, profundo e espiritual. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, né? Você tá louquinho aí, mas frei, o que tem que fazer para ser um frei capuchinho? Calma, vamos lá. O jovem se sentiu chamado, se direcionou até o frei. O que vai acontecer? Normalmente, então, inicia-se caminho vocacional, é claro. Não é que o jovem vem até nós e no dia seguinte já vai para o convento. Aliás, pedagogicamente, o caminho de acompanhamento vocacional, ele dura ao menos, no mínimo, 1 ano. Quer dizer, o jovem continua na sua família, ou no seu emprego, no seu estudo, na sua realidade. E ali, durante esse período, acontecem alguns encontros, certo, seja com o frei que está lá mais próximo, ou seja, encontros vocacionais, não é? Alguns durante o ano, sobretudo de finais de semana, ou às vezes o jovem vai até o convento onde residem os freis, permanece ali alguns dias, não é? Então, o jovem vai nos conhecendo e nós vamos conhecendo o jovem, não é? E é um processo muito livre, por isso, aqueles que quiserem assumir esta forma de vida, porque vocação supõe liberdade. Então, pode acontecer de muitos jovens que vêm, eu quero conhecer, eu quero ver como que é, enfim, e depois conhece e fala, olha, eu percebo que isso não é para a minha vida. Não é? E faz parte, eu percebo que a minha vocação é ao matrimônio, ok, ótimo, faz parte do acompanhamento vocacional. Então, é esse tempo que o jovem continua junto à sua realidade, não é? A sua realidade familiar ou de estudo e de trabalho, e vai fazendo esse tempo de discernimento, de no mínimo 1 ano. Qual a faixa etária, Frei? A partir de que idade ou até que idade o jovem pode fazer esse discernimento, essa primeira etapa, vamos assim colocar? Olha, para começar esse caminho vocacional, muitos começam quando criança ainda, não é? Eu mesmo comecei quando criança através dos clubinhos vocacionais, não é? Então, a gente tem adolescentes que fazem acompanhamento vocacional com 10, 12, 15 anos, não é? Mas normalmente a partir dos 16 anos, não é? Para uma possibilidade de ingresso, não é? Aqueles que iniciam o caminho vocacional antes, 12, 13 anos, então vai mais tempo de acompanhamento, não é? Porque nós não acolhemos para os nossos conventos com menos de 16 anos, não é? E qual a idade máxima? Bom, a vocação em geral não tem uma idade máxima, mas até os 30, 35, não é? É o tempo mais ou menos para esse caminho vocacional. Mas cada caso é um caso, não é? Por exemplo, há 2 anos atrás teve um frei noviço que tinha mais idade do que eu. Eu tinha 45 e ele era noviço, tinha 46 anos de idade. Para dizer que cada caso é um caso. Se fosse estabelecer uma idade não precisa, a gente poderia dizer assim, 15 a 30 anos. É a faixa etária da maior parte dos que nos procuram. Procuram e também estão abertos a fazer o processo. Exatamente, porque a vocação é sempre livre, supõe sempre a liberdade, não é? Alguém que vem para a nossa vida, vem nos buscar, precisa estar livre, né? Livre, desejoso, com vontade, não é? De servir a Deus. Quem sabe na vocação capuchinha, mas quem sabe não. A outra vocação que acontece, não é?
De repente, alguém que começa o caminho vocacional na vida capuchinha, depois percebe, não, a minha vocação é para ser um sacerdote diocesano. Ótimo, que bom, faz parte do caminho vocacional. Mas quem vem até nós precisa vir livre e com o desejo profundo de servir a Deus. Vamos lá, recapitulando então. O jovem vocacionado se direciona ao Frei, faz o acompanhamento de um ano, né, junto com a família, se está trabalhando, até se está namorando, pode também, né? Claro, Pra sem dúvida. fazer ali um balanceamento. A gente até faz uma comparação, não é? Um jovem que se sente chamado ao matrimônio, ele vai, então, encontra lá, vamos dizer, uma garota, uma jovem, não é? Se namora, começa a conhecê-la, não é? Para ver se é aquela pessoa, não é? Que é a cara metade para uma família, para um matrimônio. Então, é um tempo de namoro. Podemos dizer, comparando, que o caminho vocacional também, de certo modo, é um namoro. Porque você está discernindo uma forma de vida, não é? Para perceber se aquela forma de vida é a sua vocação, que pode ser a vida religiosa, pode ser a vida sacerdotal, pode ser a vida matrimonial, pode ser a vida laical. Então, existem muitos caminhos e, por isso, a palavra discernimento é fundamental. Nesse tempo de discernimento, que a gente fala de pelo menos um ano, tem toda uma pedagogia, não é? Tem todo um material também que a gente disponibiliza, de leituras, de estudo, de partilha, não é? De oração, para que o jovem possa discernir, o vocacionado possa discernir a sua vocação. Porque vocação supõe vida de oração. Sem dúvida, um dos primeiros passos. E assim, Frei, depois do jovem ter feito um ano de acompanhamento, ele começa a fazer os encontros da província, da circunscrição. Isso. Os encontros vocacionais, eles já acontecem, podem acontecer durante esse ano de acompanhamento, não é? Então, durante esse ano de acompanhamento, tem os encontros também, não é? Sejam eles nas regiões próximas aonde o jovem está, ou seja ele a nível de província, de circunscrições. Essa palavra província, circunscrição, não é? É a nossa organização como ordem capuchinha. Por exemplo, no Brasil existem 1.100 capuchinhos, mais ou menos. E nós somos 12 circunscrições. São regiões geográficas, não é? Onde determinado grupo de frades atuam para facilitar a nossa organização. Então, quando nós falamos o encontro vocacional na circunscrição, na província, é lá na realidade, não é, aonde os jovens se encontram, é onde os freis estão mais próximos àquele jovem. Perfeito. Então, eu é que fui um pouquinho chato, ou sou chato aí no acompanhamento vocacional, porque eu espero pelo menos 6 meses como rapaz até levar para o encontro, né? É que se a gente for perceber assim, normalmente o primeiro encontro vocacional acontece lá pelo mês de maio, né? Sim. Então, se eu começo a acompanhar no começo do ano, lá no mês de maio já está perto de 6 meses, não é? É porque tem os vocacionados que eu acompanhei, com certeza vão acompanhar o podcast, né? Falar, nossa, mas o Frei não fazia isso. Mas vai de cada um também. Só que o senhor já disse, não, dentro do acompanhamento faz também os encontros. No mínimo de um ano, mas pode ser mais tempo, depende da realidade de cada um. Porque a gente pergunta até, quando está fazendo esses encontros vocacionais, por exemplo, quando chega lá em outubro, que tem o último encontro, a gente pergunta para o jovem, como é que você está? Você gostaria de ingressar no próximo ano? Sim ou não? E muitos dizem, Frei, eu quero ingressar, mas eu gostaria de esperar mais um ano. Então, é um caminho muito livre nesse sentido. Supõe muita liberdade, não é? A vocação é dom de Deus, chamado de Deus, mas a resposta é a liberdade da pessoa. E ninguém personalizado. É personalizado. Cada caso é um caso. Muito bem. O jovem fez o encontro, foi aprovado. Para onde ele vai? Como é que é o nome dessa etapa? Isso. Aí, então, ele ingressa na etapa do postulado. Às vezes, você pode até ouvir a palavra aspirantado. Não é? Mas hoje, já na nossa ordem, já se usa mais a palavra postulado. Que postulado vem de... É aquele que postula, é aquele que busca algo para a sua vida. E a etapa do postulado, não é, que dura... 2 anos ao menos, mas pode durar mais também, não é? Mas ao menos 2 anos é um período de um maior aprofundamento sobre a nossa vida, não é? Então, quer dizer, o jovem ele vai
conhecer, agora já estando dentro de um convento, na convivência diária com os freis, no ritmo do dia a dia, de estudo, de trabalho, de oração, não é, de apostolado, porque sempre tem também alguma presença, alguma atividade pastoral, no ritmo também do esporte, dos estágios, não é? Então, ele vai agora fazendo um caminho mais próximo, não é, de conhecer de fato a vida capuchinha. E cada processo, cada etapa, ele tem os seus ritos, os seus momentos, tudo isso também é celebrado, não é? É porque é algo, a vocação é algo sagrado. E fazer um caminho vocacional, não é, tem essa dimensão do sagrado, do celebrativo. Então, cada etapa formativa, ela também tem os seus ritos, os seus símbolos, não é, que acompanham essa etapa. O postulado, ele tem a duração de? O postulado, no mínimo 2 anos. 2 anos. É, isto. Algumas circunscrições usam ainda o termo aspirantado. Sim. Então, 1 ano de aspirantado, mais 1 ano de postulado. Na verdade, pode ser até 6 meses, não é? Mas, De postulado? de postulado. Pode até ser. Mas, normalmente, a prática hoje é 2 anos. 2 anos de postulado. Mas esse termo aspirantado já está sendo como que, não digo banido, mas suprimido? Exato, porque pode ser usado ainda o termo aspirantado, não é? Mas a nossa ordem, nós temos as nossas constituições, onde não aparece o termo aspirantado, e também agora a nossa ordem, há pouco tempo, ela lançou um documento sobre a formação que se chama Ratio Formationis, que é um documento que ajuda a direcionar também a formação do frei capuchinho. Então também ali usa o termo postulado, mas ainda tem circunscrições que usam o termo aspirantado. A nossa província até então ainda usa, não é? Mas é questão de terminologia, não é? Então, 2 anos. E ali o senhor dizia desse rito. Qual que é uma imagem que a gente pode colocar para o postulado? Por exemplo, um dos símbolos que a gente tem no postulado é o símbolo do presépio, não é? Do presépio. Na nossa circunscrição usamos este símbolo do presépio, em que o jovem no começo desse caminho recebe uma pequena imagem do menino Jesus e ele vai montar esta manjedoura durante este ano de postulado. Mas cada circunscrição também tem a sua realidade nesse sentido. Aprofundando um pouquinho, o presépio por conta da quênosis, do despojamento? Isso, exatamente, né? Do Cristo que se encarnou, que assumiu a nossa condição, para dizer que o coração do jovem deve ser também esta manjedoura que acolhe o Cristo em sua vida. Que lindo, muito, muito bonito mesmo. E os estudos, Frei? Então, para esse período do postulado, há um cronograma de estudo, não é? Diário, semanal, eu não diria um estudo acadêmico, mas um estudo interno, Sim. não é? Onde se aprofunda, não é? Línguas, se aprofunda a catequese, se aprofunda a história do franciscanismo, de São Francisco, de Santa Clara, se conhece a história da Ordem Capuchinha, não é? Se conhece aquele que é o nosso carisma, se conhece o sentido da vida religiosa. Também o jovem tem a oportunidade de iniciar esse caminho de acompanhamento espiritual, não é? Também há todo uma assessoria psicológica também para ajudar a pessoa a ir se trabalhando, se conhecendo, se integrando, não é? Diante daquela que é a nossa vocação. Então, quem ingressa nesse caminho é muito privilegiado, eu diria, Sim. porque tem todo um suporte, não é, que o ajuda a viver esta caminhada. Além de uma fraternidade formativa, não é? Um mestre que é um frei responsável, que faz esse acompanhamento diário, permanente, uma fraternidade, não é? Porque a nossa vida é vida em fraternidade, não é? E todo o suporte, não é, para esse caminho. O estudo é um dos elementos da nossa vida, não é? Mas acima de tudo está, por exemplo, a vida de oração. Então, ser iniciado, ou melhor, aprofundar aquela vida de oração que a pessoa já traz da sua casa, não é? Então, é um elemento fundamental da nossa vida. A vida de oração, a vida de contemplação, não é? Todos os dias, nos nossos conventos, nós celebramos, por exemplo, a Santa Missa,
a liturgia das horas. Depois o capuchinho é alguém que trabalha também, não é? O trabalho manual é um dos valores. Remunerado? Dos valores da nossa vida, não é? Então, não temos, assim, um salário, não é? Nas etapas da formação. Mas em que consiste o trabalho? No dia a dia, o cuidado com a nossa casa. Nos nossos conventos somos nós que cuidamos da casa, que lavamos a louça, que fazemos a limpeza, que cuidamos do nosso quarto, que cuidamos do nosso quintal. Não é? Então, normalmente, é esta a realidade que nós vivenciamos no trabalho do nosso dia a dia. Depois, à medida que o jovem vai fazendo caminhada, tem também a oportunidade de algumas experiências pastorais, né? No meio do povo, em realidades diversas. Por exemplo, no noviciado que eu estou, um dos locais de pastoral é uma comunidade terapêutica, não é um lar de idosos. E normalmente os noviços gostam muito dessa experiência, que nós também fizemos quando noviços. Muito bem. E Frei, vamos lá, nessa etapa do postulado, quanto que se costuma desembolsar do dinheiro do jovem aí? Quanto que ele precisa investir? Na verdade, assim, Frei David, não tem um valor, não é? A gente não cobra para alguém que queira ingressar na nossa vida, não é? Antigamente tinha um valor, não é? Por exemplo, eu lembro que quando eu ingressei tinha um valor. Sim. Não é? Claro que também na medida da possibilidade da família. Se a família não podia, não é? Certo? Mas tinha ali um valor. Eu lembro que o meu pai contribuía. Mas depois, hoje isso não acontece mais, não é? Não tem um valor que a pessoa precise ajudar. Mas as famílias que podem ajudam com algum alimento, com alguma coisa, não é? Mas não é cobrado nada. Muito bem. Frei, terminamos o postulado. O jovem tem que ser aprovado, né? Não basta ele querer, ele passa por avaliações. Ou estou errado? Exatamente. Então, nós temos um chamado itinerário da formação ou da iniciação à vida capuchinha. Nesse itinerário, para cada etapa da formação, tem os elementos, não é? Que a pessoa precisa se trabalhar, não é? E o vocacionado, o postulante, não é? Ele vai ser avaliado a partir desses elementos do nosso itinerário formativo. Não é, vamos dizer assim, da cabeça do mestre, não é? Sim. Que decide esse vai e esse não vai. Não. Tem um programa, não é? E a gente fala avaliação porque é necessária realmente, não é? Mas isso acontece já durante o ano, em que o frei formador, a fraternidade formativa, vão percebendo, não é, aqueles elementos e vão indicando quais são os elementos, os pontos sobre os quais a pessoa, o jovem, precisa se trabalhar. Não é? Então, ele vai fazendo esse caminho e precisa demonstrar crescimento, não é? Nesse aspecto. Por exemplo, se eu chego e tenho dificuldade de rezar. Eu não gosto de rezar, que já é um elemento bastante difícil para a vida, porque para alguém ter vocação precisa rezar. Ou eu não gosto, vamos pegar um exemplo mais prático. Eu não gosto de lavar a louça, eu não gosto de cuidar da casa. Então, o mestre vai procurar dizer, olha, todos nós temos responsabilidade aqui. Nesse sentido, todos essas dimensões são serviço, não é uma graça para nós. Mas o jovem, ele diz, não, eu não quero, eu não aceito e eu não vou fazer. Já é um elemento de alguém que não quer fazer a caminhada. Mas isso é um pequeno exemplo que perpassa todos os elementos da nossa vida. Para ir para a etapa seguinte do postulado ao noviciado, primeiro a pessoa tem que ela se avaliar, não é? Perceber, eu estou preparado, me sinto preparado. Primeiro é a palavra do jovem. Depois é a equipe formativa, não é? Que vai observar a sua caminhada durante o ano e vai perceber, bom, olha, está preparado para a etapa seguinte. Com elementos concretos que são ditos ao formando, não é? Ou às vezes o próprio formando, ele diz, não, eu vou esperar mais um ano, é melhor para mim que eu espere mais um ano. Ou a fraternidade formativa vai dizer, não, a gente acha que é melhor você esperar mais um tempo. Porque como eu falei, Frei, é uma formação personalizada. É cada pessoa, então não é que é um pacotinho. Aquele grupo é um pacote, vai para frente. Não, é cada um precisa fazer a caminhada. Então é personalizada. Então tem esse momento de avaliação, não é? Em que a fraternidade, depois junto com o formando, não é? Dá essa orientação. Acontece até de dizer, olha, para te ajudar, é melhor para você buscar outro caminho. A sua vocação não é para essa vida, não é? Então, acontece às vezes também.
Entendi. E tem muitos que agradecem, falam, olha, Imagino. que bom que o meu formador lá atrás me orientou, falou, olha, a tua vocação é para o matrimônio, não é? Você dá sinais disso, então veja se não é para o matrimônio a sua vocação. E a pessoa depois se casou, formou família e está feliz da vida. Perfeito. E isso também porque durante o ano, ou os 2 anos, tem as conversas pessoais. Isso, exatamente. Como eu disse, tem o mestre e a equipe formativa. Não é? E durante esse período, a equipe formativa, junto com o mestre, não é? Vão orientando, vão conversando. Normalmente, a cada 15, 20 dias tem uma conversa, não é? Em que o jovem vai dizendo como está vivendo a sua caminhada, o formador, o mestre, também diz aquilo que percebe e vai ajudando, não é? Nesse percurso. O jovem está encantado, o jovem está apaixonado, os freis também percebem uma idoneidade nele, uma liberdade, uma abertura para viver a vida capuchinha. Depois do postulado, vai pro... Então, aí vai para a etapa do noviciado. Lá no início eu falava, o coração da formação inicial é o noviciado. E é uma etapa tão especial que dura 1 ano, no mínimo 1 ano, no máximo 1 ano e meio, o direito canônico, que é o código de normas que orienta a igreja para toda a vida religiosa, não é? É 1 ano podendo chegar a 1 ano e meio a 18 meses, não é? E no caso capuchinho, é 1 ano assim tão especial, porque é no início do noviciado que tem uma celebração bonita, não é? Onde o jovem recebe o hábito, não é? Este hábito que nós usamos, não é? O hábito capuchinho, e recebe na frente do seu nome um novo nome, que é o nome de frei, que significa irmão. Então, ao iniciar o noviciado, ao ser acolhido no noviciado, recebe o hábito e se torna um frei, o nome de frei. E por que nesse tempo ele já é frei? Porque ele vai fazer a experiência da vida capuchinha agora como frei. Lá no postulado ele ainda estava conhecendo, estava chegando à nossa forma de vida, não é? Estava estudando aquilo que é a vida capuchinha, franciscano capuchinha. Agora não, agora ele já vai fazer a experiência da vida do frei capuchinho, de forma mais profunda. Aqueles elementos que eu dizia no início, vida de fraternidade, vida de oração e contemplação, o serviço fraterno, o apostolado, o trabalho, também o estudo, não é? O esporte, esses elementos. Muito bem, então no 3º ano o rapaz já recebe o hábito. Exato. Uma vez que ele conclui a etapa da animação vocacional, não é? 2 anos de postulado, aí já o noviciado. E nesse noviciado, o senhor pode falar com propriedade, né? O senhor está lá, foi mestre também de noviço. Vamos começar. Uma imagem ou o que motiva o jovem a viver o noviciado? O que é principalmente o hábito, não é? O hábito, porque o hábito capuchinho, ele é em forma de cruz. Usar o hábito, ser revestido desse hábito, significa ser revestido do próprio Cristo, da cruz de Cristo, de se configurar a Cristo, não é? Tanto é que se você vê um frade de pé de braços abertos, com o hábito vai ver uma cruz, uma forma de cruz, não é? Então, a cruz de Cristo, o Cristo crucificado, o configurar-se a Jesus Cristo, o assumir o Evangelho, porque a nossa forma de vida é o Evangelho acima de tudo, não é? Então, essa dimensão e o nome frei, que significa irmão, para dizer justamente que Francisco de Assis, que é o nosso seráfico pai fundador, quando recebe de Deus esse carisma, ele percebe que o carisma por ele recebido é viver o evangelho em fraternidade. Por isso é uma experiência profunda da vida capuchinha, não é? No final do noviciado, o jovem vai professar, vai se consagrar a Deus em pobreza, castidade e obediência, que são os nossos votos ou os conselhos evangélicos. Mas o noviciado, ele já vive esses elementos, não é de forma profunda, porque é justamente experimentar esses valores da nossa vida. A etapa que vem depois do pós-noviciado, aí vai consolidar aquilo que ele conheceu no postulado, que ele experimentou do noviciado, agora ele vai consolidar esses valores.
Mas ali no noviciado é interessante receber o hábito já no primeiro dia ali, né? Nos primeiros dias, porque tem muita gente que quer ser frei para usar o hábito. É, exatamente. Tem gente que quer ser, ou quer usar o hábito antes de ingressar no noviciado. Também, Já aconteceu também. um jovem que ele queria o hábito, ele não queria outra coisa. Ele queria o hábito, não é? Então, o hábito é um sinal, não é? Da nossa vida, da nossa pertença a Cristo, da nossa vocação capuchinha, não é? Mas não tem sentido alguém entrar na nossa vida simplesmente para ter o hábito. Não é? O hábito é um sinal externo daquilo que deve estar na nossa interioridade, não é? Daquilo que deve estar dentro de nós, e não simplesmente um sinal externo e nada mais. Ele é um sinal externo, sim, mas daquilo que está dentro de nós. E esse é um período que o jovem entra na casa e não sai mais. Isto, o tempo de noviciado é um ano. Um ano. Um ano começa normalmente no dia 6 de janeiro, aqui no Paraná e Santa Catarina, não é? Sim. Outras circunscrições pelo mundo têm outras datas. Aham. Então, de 6 de janeiro a 6 de janeiro. Não é que ele fica fechado dentro de um convento. Não vira monge? Não vira monge, porque os noviços também têm a sua presença no meio do povo, não é? E tudo mais nesse sentido. Mas é um ano que a gente pode dizer assim, mais fechado, no sentido assim, mais fechado pedagogicamente, Sim. porque é o ano que o jovem vai olhar mais para dentro de si mesmo, viver esse encontro mais profundo com Deus, não é? E com o carisma capuchinho, com a vida de fraternidade, porque ao final do noviciado ele precisa tomar uma decisão muito importante, que é decidir se consagrar ou não a Deus. Veja que nas etapas anteriores não tinha uma consagração. Uhum. No final do noviciado, não é? Aí já é a oportunidade de se consagrar a Deus. E isso é muito grande, isso é muito belo, isso é muito profundo. Por isso precisa ser um ano bem vivenciado. E ali, basicamente, uma rotina do noviciado. Bom, no noviciado nós temos os momentos de oração, rezamos ao menos 4 momentos em fraternidade, não é? Todos os dias a Santa Missa, os horários da liturgia das horas, conforme a igreja reza, os tempos de meditação, não é? Os tempos de silêncio. Depois, semanalmente, tem o tempo de retiro pessoal, de meio período ou de um período. Depois, temos momentos de estudo, não é? Não é uma formação acadêmica, mas é uma formação no nível da espiritualidade franciscano-capuchinha, no qual estudamos, não é, alguns documentos da nossa ordem, como as constituições, como a regra, como o testamento, não é? Então, aquilo que são os elementos da nossa espiritualidade são aprofundados no noviciado, que é em torno de 1h30, 2 horas por dia somente desse estudo. Certo. Porque tem seu momento de estudo e depois um momento de silêncio para rezar e interiorizar aquilo que foi estudado. Depois tem os momentos de trabalho também, o trabalho manual, não é? Que acompanha a nossa caminhada. Tem também os momentos de lazer, tem também os momentos de descanso. No noviciado tem um campo de futebol, não é? E dá uns jogos assim de alto nível. Então tem também o tempo do esporte, não é? Então um pouco esse ritmo da nossa vida. E depois aquilo que é normal de cada ser humano. Dormir, comer, descansar também, não é? Faz parte. Bonito, bonito. E qual que seria o grande desafio do noviço? O grande desafio de início é entrar no ritmo do silêncio. O silêncio, a contemplação, não é? Este é um desafio. Embora que nas etapas anteriores o jovem já é iniciado a essa forma, a esse modo, não é? Mas um dos grandes desafios é, de fato, o silêncio, para fazer essa experiência profunda de encontro consigo mesmo, de encontro com Deus e de encontro com a fraternidade, não é? Então, o silêncio, a contemplação, não é o elemento assim fundamental desta etapa. Até porque não tem como fugir. No sentido de celular, internet, como o senhor estava dizendo, né? Fica mais recluso, é uma vida mais intensa de fraternidade.
Isso. Não quer dizer que os noviços não possam usar a internet, não possam usar o telefone e tudo mais, não é? Mas é mais restrito, não é? Se reduz a alguns dias na semana para um contato com a família e assim por diante. Porque este ano muito especial. Até, Frei David, vale lembrar que os freis que foram meus formadores, alguns já estão na glória, não é? Eles ingressavam na nossa forma de vida e nunca mais voltavam para casa. Só voltavam para casa depois que concluíam a formação inicial, não é? Então, alguém ingressava na nossa vida, depois de 10 anos ia voltar para sua casa, depois de 15 anos, porque toda a formação era no convento, não tinha férias, assim por diante. Hoje já é diferente, hoje nas etapas da nossa vida, tem os momentos de férias, de momento de visita à família e tal. Esse ano de noviciado, por excelência, pelo significado e a importância do noviciado, então que não tem um tempo de férias, não é? Perfeito. Mas a família também pode visitar, se for o caso, em algum momento do ano, não é? Ou em alguma situação, não é? Também é possível que o noviço vá até a família. Esse podcast é muito interessante porque você, principalmente, que conhece os freis capuchinhos, às vezes nem tem ideia de toda essa caminhada que a gente faz. É claro que nós queremos que seja também de cunho vocacional, para tirar as dúvidas de muitos jovens, mas para você também, que é franciscano, que é franciscana, está nas nossas paróquias, que gosta dos freis, olha aí a nossa caminhada. E agora, Frei, depois que o jovem professou, estamos aí no 3º ano, né? Isso. 3º ano de Volta do 3º caminhada. ano. É claro que esse tempo não é um tempo fechado, determinado. Isso. Como eu disse, a formação é personalizada. Mas vamos dizer assim, um padrão, Isso, né? um Como padrão, uma exatamente. maioria, né? Exatamente. Então, chegou o final desse tempo de noviciado, não é? O frei, noviço, percebe, então, não é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero. Eu quero me consagrar a Deus para viver esta vocação como frei capuchinho. Eu experimentei aqui no noviciado e eu quero continuar esta vida capuchinha. Então, durante a celebração da missa, não é? Ele se consagra a Deus. Se consagra a Deus, não é? Através do ministro provincial, não é? Então, e da fraternidade, prometendo viver em obediência, sem nada de próprio e em castidade. Quer dizer, se consagra a Deus para viver a vida capuchinha. E há sempre uma pedagogia formativa. Então, não é que ali, depois do noviciado, ele se consagra a Deus por toda a vida. Ele se consagra a Deus por um ano. Por exemplo, os freis que professam no dia 6 de janeiro, eles professam, eu me consagro a Deus nesta fraternidade, em obediência, sem nada de próprio, em castidade, até dia 25 de março do próximo ano. Ok? E esse período, ele é o período chamado de pós-noviciado. E é pedagógico por quê? Porque ainda é cedo para alguém se consagrar a Deus para sempre, por toda a vida. Então, o jovem tem a oportunidade de se consagrar por um ano, depois renovar por mais um ano, depois por mais um ano, depois do 3º, 4º ano, ele já pode então dizer, não, agora eu quero professar por toda a minha vida, que se chama a profissão perpétua ou a consagração definitiva. Mas tem esse tempo em que ele pode ir renovando de cerca de 4 anos a cada ano, renova a sua consagração, que é um tempo pedagógico e esse tempo se chama pós-noviciado. É um tempo pedagógico porque é o momento de consolidar os valores do carisma capuchinho, que eu repito, é a vida de fraternidade, é a contemplação, é a minoridade, é a pobreza, é a alegria, é a presença no meio do povo, esses valores. E o pós-noviciado, vamos lá, o pessoal gosta de coisas objetivas, tem um tempo de... O pós-noviciado, pelas constituições, de no mínimo 3 anos, certo. No máximo de 9 anos. Até 9 anos a pessoa pode tentar se decidir se é por toda a vida que ela quer essa vida. Exato. Aí chegou 9 anos, que raramente acontece, 9 anos, então a pessoa ou professa ou segue outro caminho, não é?
porque teve um tempo bastante longo para discernir a sua vocação. Normalmente não chega a esse tempo, não é? E quais são os estudos que tem nesta etapa? Bom, em primeiro lugar, sendo uma etapa de consolidação dos valores da nossa vida, o itinerário de formação à vida capuchinha propõe, não é, um caminho formativo que trata principalmente dos valores da nossa vida, Certo. do nosso carisma, dos valores não é, franciscanos e capuchinhos. Então, tem todo um programa de formação nessa direção. Também, nesse período, normalmente, tem os estudos acadêmicos, não é? Que não é geral, mas, vamos dizer assim, normalmente se estuda a filosofia e a teologia. Faculdade de Filosofia e a teologia. É claro que no período da teologia, possivelmente já vai ter feito a sua profissão perpétua, mas não necessariamente. Filosofia e teologia é necessário para quem vai ser sacerdote, não é? Então, os freis que também querem optar ou se sentem chamados ao sacerdócio, precisam necessariamente fazer a filosofia e a teologia. Os que não se sentem chamados ao sacerdócio não necessariamente estudam filosofia e teologia, mas pela importância dessas duas faculdades, não é, desses dois cursos, não é, por aquilo que ele proporciona à pessoa, a maioria faz, mas não necessariamente. É como uma recomendação. Isso, uma recomendação, porque muitos fazem só a teologia, muitos fazem algum outro curso, não é? Então, depende de cada formação personalizada, mais uma vez. Aí vai do diálogo com a gente diz o governo provincial. Isso, a equipe formativa, o governo provincial. Cada formando elabora o seu projeto pessoal de vida também, não é? E no projeto pessoal de vida, que ele começa a elaborar lá no postulado, também ali ele vai colocando. Se ele deseja o sacerdócio, já é claro que ele precisa da filosofia e teologia. Se não, também outros estudos, não é? Mas a teologia hoje ela é muito importante, porque pelo menos ela, não é, para a gente também poder exercer a nossa missão no meio do povo. Nós somos uma ordem apostólica, não é? Então, a teologia é fundamental, mas não necessariamente. Para dizer, eu quero ser frei, mas eu não tenho condições de estudar filosofia e teologia, não quer dizer que não possa ser frei por isso. Até porque são vocações distintas. Exatamente. E na nossa história nós tivemos muitos santos que não sabiam ler, por exemplo. Não é? Um São Félix de Cantalite e outros, não é? Se tornaram santos. Ou frades nas nossas circunscrições, não é? Que por uma série de questões têm a dificuldade do estudo. Então não quer dizer que não possa ser frade por causa disso, simplesmente. Vamos ser mais radical. São Francisco. Exato, São Francisco não tinha um estudo acadêmico superior, tinha o estudo de um jovem do seu nível social e do seu contexto da época, não é? Então não é uma barreira. Não é um impedimento. Não é um impedimento para ser um frade. Exatamente. Embora que de qualquer forma sempre tem um estudo, não é, Frei? Um estudo básico, não é? É necessário. Não é? Mas não quer dizer que quem não consiga filosofia e teologia não possa ser frei capuchinho. Portanto, como frei, o jovem ele também pode, sentindo a vocação ao ministério sacerdotal, servir a igreja como padre. Até interessante porque aqui na obra Evangelizar, depois que eu fui ordenado padre, eles falaram, mas agora, a gente chama de padre ou de frei? Exatamente. Não, de frei. O padre é um ministério que eu estou servindo como frei. A nossa ordem é uma ordem de irmãos, não é? Todos nós somos irmãos, independente se sacerdote ou não sacerdote. Vamos dizer, normalmente as pessoas pensam que tem uma hierarquia, não é? Sim, que o frei padre é mais do que o frei que irmão. Não é padre, o frei irmão, não é? Então, não é esse o caminho. Nós somos todos irmãos e o ministério sacerdotal é um serviço, não é? À igreja, ao povo de Deus, como Frei Capuchinho, não é? São Francisco não foi sacerdote, mas nós tivemos grandes santos, não é? Como Padre Pio, por exemplo, São Leopoldo Mandique, não é?
que aliás, um dos elementos que faz parte do nosso carisma é o serviço ao confessionário. E para isso precisa ser sacerdote, não é? Agora, quem procura o sacerdócio pela igreja tem que fazer 2 faculdades, filosofia e teologia. E se um jovem pensa assim, não, eu quero ser padre, eu não é minha vontade ser frei capuchinho, ser um religioso. Sim. Eu quero ser um padre, não um religioso. Então, a gente orienta que busque uma diocese, por exemplo, não é? Busque o sacerdócio diocesano, não é? Que é também uma vocação belíssima, sem dúvida. não é? Nós, freis, vivemos a vocação à vida consagrada, não é? E muitos também à vida sacerdotal. O padre diocesano, ele não vive a vida religiosa no sentido de fazer os votos como nós, mas vive uma vocação belíssima na igreja. Então, se você percebe o chamado de Deus a ser um sacerdote, até pode nos procurar, não é? Mas a gente certamente vai orientar para que busque o caminho vocacional em uma diocese. E nesse pós-noviciado, Frei, os freis já fazem também mais atividades além convento? Sim, certamente, além dos estudos, né, porque a maioria deles estudam, não é, tem as atividades pastorais, a presença mais intensa junto ao povo, não é, no meio do povo, até com celebrações, com visitas, com bênçãos, com acompanhamento a grupos específicos, com jovens, com crianças, enfim, estão inseridos em uma realidade pastoral onde eles se encontram. Normalmente, é desse modo. Durante o período do pós-noviciado, algumas experiências missionárias mais intensas, como, por exemplo, logo mais neste ano, não é? Alguns dos pós-noviços vão fazer uma missão lá no Paraguai, por exemplo. Olha só. Não é? Então, tem essas atividades missionárias também. Até porque somos missionários. Exato. A nossa ordem é uma ordem apostólica missionária, não é? São Francisco foi, por excelência, missionário, não é? E é legal, Frei, a gente tocar um pouquinho nesse ponto, porque às vezes o pessoal não entende por que a gente sai de tal paróquia para outra paróquia, por que deixa essa cidade para essa cidade. Faz parte do nosso DNA. Exatamente, não é? São Francisco descobriu que a vocação que o Senhor a ele confiava era esta vocação missionária, não é? De ser peregrinos e forasteiros. Essa é a expressão da carta de São Pedro, não é? Peregrinos e forasteiros. Está lá na Escritura, não é? Então, ir pelo mundo como peregrinos e forasteiros. Então, por esse motivo é que o frei não fica muito tempo no mesmo lugar, ou só num lugar, ou só numa diocese, ou só numa cidade, não é? O nosso horizonte é o mundo, não é? É aonde Deus nos quer, não é? E em qualquer lugar do mundo, não é? Pode ser e é espaço de missão para nós, freis capuchinhos. Então, a gente permanece por um tempo num lugar, depois segue a caminhada, vai para outros e assim por diante, né? E essa é uma nova mentalidade, vamos dizer assim, nova para alguns, mas que sempre existiu de que o Frei David não é frade apenas da província São Lourenço de Brindes. Exato, porque a nossa ordem, ela é uma única ordem em todo o mundo. Em quantos países nós estamos mais ou menos? Cerca de 100 países. 100 países. Isso. Mas no mundo ela é organizada por províncias. Observem que nós usamos diversas vezes durante a nossa conversa aqui a palavra circunscrição, província, que é a mesma coisa, é a nossa organização geográfica. Por exemplo, a nossa província, a nossa circunscrição é Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul tem outra, São Paulo é outra, enfim. Então, por mais que a nossa organização geográfica seja dentro de uma província, não é? Pertencemos a esta província, nós pertencemos, acima de tudo, à nossa ordem. Quem sabe, até um certo tempo na história, o frei dizia, eu sou frei desta província. Isso. E normalmente permanecia a sua vida, por exemplo, alguém que é aqui do Paraná e Santa Catarina, trabalhando em uma fraternidade no Paraná e Santa Catarina. Hoje já se entende de uma forma mais ampla. Nós pertencemos à ordem, não é? E aonde precisarem de nós, este é o nosso espaço de missão. Onde Deus nos quer. E por que ordem, Frei?
Ordem é um termo usado pela igreja, não Sim. é? Que classifica a questão da vida religiosa, não é? Então, no período medieval, sobretudo, existiam as ordens religiosas, não é? Então, ordem dos frades menores, ordem dos frades conventuais, ordem dos pregadores, não é? Então, é uma terminologia para designar a nossa instituição como capuchinhos do mundo. Mas isso não existe mais hoje, no sentido assim de criar uma Instituir nova novas ordem. ordens. Não tem acontecido Aham. na história. E nós, então, somos de nível, vamos dizer, pontifical. Isso, a gente está exato. no mundo. Uma ordem pontifícia, não é? Pontifícia. Somos uma ordem pontifícia, porque existe vida religiosa que é de direito diocesano, por exemplo. Uma pequena congregação religiosa surge dentro de uma diocese, então ela é de direito diocesano. O responsável por ela direto é o bispo. Certo. E existem outras que é de direito pontifício, que estão presentes no mundo, como é a nossa ordem, por exemplo. Perfeito, Frei, perfeito. Então, na nossa ordem, vamos dizer assim, existe o Papa, depois existe o ministro-geral e depois os provinciais, não é? Uhum. E todos obedecemos à mesma igreja, enfim, mas a título de organização. Existe um ministro-geral, que nós chamamos, com o seu conselho, que é o governo da ordem capuchinha no mundo. Certo. Não é? Depois, dentro de cada circunscrição, existe o ministro provincial com o seu conselho, não é? Que, a partir do ministro-geral, organiza a caminhada da circunscrição. E também na fraternidade tem um guardião. Exatamente, Frei. Na fraternidade tem o guardião, que é o responsável pela fraternidade. Guardião no sentido de ser aquele que cuida, que zela pelos irmãos. Bonito, né? Porque realça ainda mais o nosso valor e o voto da obediência. Obet audiere, né? Exato. Tentar ouvir a voz de Deus. Por isso que somos peregrinos e forasteiros, no sentido assim, obedientes, em primeiro lugar ao nosso Deus, e depois aqueles que são os nossos superiores, geral, provincial, guardião, não é? Obedecendo ao irmão, se obedece ao próprio Deus. Tá vendo? Isso é carisma franciscano. E Frei, vamos lá. Então, na nossa contagem aqui, 10 anos. No total, para ser frei e sacerdote, uns 10 anos. Para ser frei capuchinho, na verdade, na medida, depois que você ingressou, passou pelo noviciado, já faz os primeiros votos, você já é um frei capuchinho. Certo. Embora ainda esteja na chamada etapa da formação inicial, que vai até a consagração perpétua definitiva. Então, lembrando, pós-noviciado, no mínimo 3 anos, no máximo 9 anos. Não é? O que marca o término desse período de pós-noviciado? É a profissão perpétua, não é? Que se conclui a etapa chamada da formação inicial. Uhum. Da formação inicial. Não é a formação inicial que é o acompanhamento vocacional, que é o postulado, que é o noviciado, que é o pós-noviciado. Termina a formação inicial com a consagração perpétua, definitiva. Ou seja, agora eu não vou mais me consagrar a Deus por 1 ano. Eu vou me consagrar a Deus, não é, por toda a vida, para sempre. E aí termina a formação inicial e inicia a chamada formação permanente. O frei não para de estudar. A formação do frei capuchinho é por toda a vida, não é? É para sempre. Nunca para, não é? De estudar, mas não só de estudar, de se formar, porque nós assumimos uma forma. Qual é a forma da nossa vida? O Evangelho. É o Evangelho, é Jesus Cristo, não é? Então a gente sempre precisa estar se trabalhando, se formando, se aprofundando para assumir sempre mais em nós a forma do Evangelho, a forma de Jesus Cristo. E o que acontece nessa formação? Tem encontros, tem retiro? Sim. Então, a principal formação permanente é o dia a dia da vida da fraternidade. É a vivência da vida de fraternidade. Nós freis não vivemos sozinhos, vivemos num grupo de pelo menos 3 freis. O dia a dia da vida fraterna, do viver juntos, de rezar juntos, de estudar juntos, de trabalhar juntos, não é? Esta é a primeira grande escola de formação, dizem as nossas constituições. Depois,
O frei pode fazer cursos de especialização, como eu tive a oportunidade de fazer um mestrado, alguns fazem também doutorado, fazem especializações, não é? A leitura e o estudo pessoal de livros em fraternidade. Anualmente temos os nossos retiros provinciais de pelo menos uma semana, os cursos de atualização provincial. Quem está nas dioceses também trabalhando nas paróquias, participa das formações diocesanas. Então, existem muitas oportunidades de continuarmos a nossa formação, não é, para a vida capuchinha. E nessa composição, é padre com o irmão, é estudante, é tudo junto? Ou... Sim, a vida de fraternidade não é que são classes de idades selecionadas, não é? Por exemplo, eu moro em Joinville. Sim. Lá em Joinville, a nossa fraternidade formativa, somos 4 freis. Eu tenho 47, 2 freis têm 73, outro frei tem 88. Então, é esta mistura, não é? É como uma floresta, não é? O que a gente vê numa floresta? Numa floresta tem aquelas árvores grandes, com um grande tronco, que a gente fala tem uma grande tora, não é? Um grande tronco. E tem as arvorezinhas que estão nascendo, as que estão um pouquinho maiores, as que são intermediárias, que formam a floresta. E todas vão crescendo, não é? As árvores maiores são quase que uma proteção para as menores, não é? Olha que legal. Então, aqueles freis que já têm uma caminhada, não é? Já estão há mais tempo na ordem, ajudam os mais novos que estão chegando, não é, a fazer esse caminho de seguimento a Jesus Cristo. Também na formação, nós estamos falando de formação. Quem é o formador? O formador é um irmão mais velho, que já ingressou há mais tempo na ordem, não é, que tem um pouquinho mais de experiência, que vai ajudando aquele jovem que está chegando também a fazer o caminho. Não é? O jovem não vai imitar o seu formador, não é, porque cada um é protagonista da sua própria história. E não é copiar a história um do outro, não é? Cada um é protagonista, sujeito da sua própria história. E cada um faz o seu caminho, não é? Os formadores são como que essas balizas, essas setas que vão ajudando no caminho, não é? Para a gente andar de carro na rodovia, para chegar a um determinado destino, tem a sinalização, tem as placas que mostram vai por aqui, vai por lá, não entre aqui, cuidado, perigo, diminua a velocidade, não é? Para que a pessoa possa chegar bem lá ao seu destino. Não é? Na vida capuchinha também assim, os formadores são como essas indicações que vão ajudando o jovem a fazer o seu caminho, não é? Para chegar ao seu ideal, não é? Que é se consagrar e viver a vida em Cristo. Que coisa mais linda. Ó, então nós acreditamos que a formação vai por toda a vida. Até porque São Francisco mesmo foi fazendo o processo de conversão durante todos os dias. Agora, se tiver uma pós-graduação, é só na eternidade. É, exatamente. Nesse sentido, sim, não é? Brincadeiras à parte. Frei, muito obrigado. Que conversa gostosa que fluiu aqui de um modo tão espontâneo, né, como é a nossa vida, e tão esclarecedora, não é verdade? Quanta coisa aí que você tirou de dúvida, essa diferença frei e padre, estuda, não estuda, né? Poxa, frei, foi muito legal, obrigado de coração. Que bom, Frei David, eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez no podcast, porque já estive em outros, né? Exatamente. Exato, falando sobre o presépio sobre ano passado, o presépio, né? Exatamente. Já fica a dica pro pessoal. Isso, quem não viu, não é? O podcast sobre o presépio de Grétio, no ano passado, está aí, não é? A possibilidade de você também conhecer mais a espiritualidade franciscana, porque São Francisco foi quem criou o presépio. Boa! Né? Exato. Então eu agradeço muito a oportunidade e dizer a você, não é? A você jovem, a você que acompanha, que nos acompanha, se você sente alguma dúvida, alguma inquietude, mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Frei Capuchinho, mas tem as suas dúvidas vocacionais, eu não sei bem o que eu quero da minha vida, se eu quero me casar, se eu quero ser um frei, se a minha vocação é o sacerdócio, procure um frei, não é? Procure um frei que vai poder te ajudar, te orientar neste caminho vocacional, não é? Então, descobrir a própria vocação é o maior segredo da vida do ser humano. Não é? Porque quando Deus nos chama, Ele quer o melhor para nós. E quando nós descobrimos qual é a vocação que Deus tem para mim e procuro viver esta vocação,
eu encontro a minha realização como ser humano, como filho de Deus neste mundo. Mais uma vez lhe agradeço e digo que as portas do Cappuccino Cast estão abertas aqui para ti, para a gente também ter outras conversas edificantes. E eu acredito que você gostou também, não é verdade? Então, curta este nosso podcast, compartilhe, comente também o que você achou, o que você gostou. Se tem alguma dúvida, coloca aí também, a gente vai dar uma olhadinha depois e buscar responder. E é claro, encaminhe esse podcast àquele jovem, sabe? Aquele, quem sabe, poderia ser um Frei Capuchinho, né? Mas basicamente esse nosso podcast veio responder alguns questionamentos e mostrar que nossa vida tem uma organização, tem uma estrutura, tem toda uma preparação. Portanto, eu espero você no próximo episódio do nosso Cappuccino Cast, que com certeza teremos aqui um outro convidado, uma convidada muito, muito especial. Visite os nossos podcasts da Central de Podcasts Rádio Evangelizar. Deus te abençoe. Paz e bem. Paz e bem.